Hello! E Aquela que aí? acabou a vinheta e ficou assustada. Oi? E agora? E agora? Ah, Olá, pessoas, sejam bem-vindas, vindes ao Chá com Breja, que é o nosso cantinho multiplataforma aqui da Nix, meio mesa de bar, né? Que é pra gente papear sobre os temas que a gente ama e odeia, assim, é coisas que perturbam a gente. Eu acho que essa é a melhor definição acho sobre que esse sim. nosso mundo do entretenimento, né? Nós duas trabalhamos com isso, nós duas consumimos muito entretenimento, então, por que não, né? Sim. Basicamente, antes de continuar, dar uma explicadinha o que é esse rolê de multiplataforma, né? Porque falando assim parece, sei lá, estranho. Isso aqui, o Chá com Breja, é um podcast, né? Uma conversa entre amigas e tal, um podcast. Mas a ideia é sempre gravar aos sábados uma live. A gente vai gravar ao vivo com vocês, justamente para poder trocar ideia, como se fosse uma mesa de bar, aí no chatzinho, conversar com vocês enquanto a gente fala do tema. Uhum. E pegar o áudio disso, daquela editada básica, e aí vai para as plataformas de streaming. Então, vira um podcast. Então, por isso, multiplataforma, esse nome super. Não sei, parece que é uma coisa muito mais do que Muito né? Na maior, verdade. talvez. E E aí, só Isa? para dar uma conversada, uma contextualizada, o nome Chá com Breja, tem quem pergunte qual é o sentido disso. E está relacionado às nossas mesas de bar em especial, que são, às vezes, um pouco inusitadas. Eu, Isadora Mota, tomo chá. E eu, Paula Vaz, tomo breja sempre. Então, geralmente, se você encontrar a gente numa mesa de bar por aí quando acabar o pandemônio, provavelmente essa é a visão que você vai ter. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo Cada bem. um bebe o que quer. Pode deixar claro. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser o episódio de hoje, né? Claro que tá aí no título pra galera que tá assistindo no YouTube, e eu acho que pra quem estiver ouvindo o podcast também, porque tem o título do episódio, né? Mas o rolê... Mas o rolê do cara de vilã da Disney, a gente resolveu começar com esse tema porque é Halloween e a gente é bem imperializada mesmo, não é mesmo? Gostamos E tá de um Dia das tudo bem. Bruxas e tá tudo bem. Aquela que tá aparecendo Que merda. lá no Gavassi, tá tudo bem. Tá tudo bem. E Dona Isadora é tão perturbada, mas tão perturbada por esse tema de como a vilania feminina é representada pela Disney, que fez um TCC sobre isso, não é mesmo? Dá uma contextualizada pro povo desse seu ranço, como é que ele se instalou nesse seu coraçãozinho gelado. Primeiro eu queria dizer que é uma vitória na vida acadêmica de qualquer pessoa conseguir transformar um ranço em TCC. Concordo, em gênero, número e grau. Né, convenci uma orientadora de que isso não era uma birutice, talvez seja, e uma banca de que isso fazia algum sentido. Dito isso, eu fui uma criança que gostou muito eu via animação de todos os lugares possíveis, eu assistia as animações da Disney, assistia os animes, eu fui uma criança de animação, sou uma adulta de animação ainda, e quando eu era pequena, dando contexto, eu nasci em 90, então eu assisti os filmes da Disney primeiro, aqueles filmes que a gente chama do Renascimento, depois era Pixar, mas como eu gostava de animação, por que não eu via os mais antigos? E eu não entendia. E eu fui aquela criança chata, que queria entender, eu queria entender o qual é, o que o personagem quer, o que está acontecendo, eu gosto de contexto, a culpa não é minha, é culpa do cinema clássico narrativo americano. Eles me acostumaram, eu quero saber, que então. Que precisa ter contexto. Pô, já que você tem que mostrar a arma para provar, tem que ter motivação da personagem. Tem que mostrar a arma no bolso do cara para provar que ele tinha um lugar de embora, parênteses que Isadora é aquela pessoa que consegue ver um monte de vaca num pasto durante meia hora e achar o filme maravilhoso, tá? O que eu nunca consegui entender, jamais conseguirei entender, mas... Eu vejo qualquer coisa. Eu acho que cinema é glorioso, cinema audiovisual, tá tudo certo, pode passar aí que tá tudo bem. Mas eu não entendia, tinha dificuldade em aceitar porquê da vilania das vilãs, especialmente as vilãs clássicas da Disney. Quem são as vilãs clássicas? Que eu chamei de as vilãs clássicas. As dos 3 primeiros filmes das princesas de contos de fadas da Disney. Branca de Neve, Cinderela e Bela Adormecida. Eu não entendia por que essas vilãs eram tão ruins. Não fazia sentido. Quando o motivo era a Branca de Neve é mais bonita,
Isso é motivo para matar a garotinha? Não me convidaram para festa? Que é isso? O batizado não me chamaram? Que é isso? Não tinha lugar, amiga. Vamos lidar. Tá tudo bem, sabe? Né? A garota ficou aqui, o pai morreu, eu não gosto dela. Qual o sentido? Não tinha sentido. Para mim não tinha sentido. Demorou a ter. E, acima de tudo, apesar desse esse modelo de vilã ter morrido nas animações da Disney, né, ter sumido, em algum momento, a gente fala sobre isso um pouquinho mais na frente, os códigos visuais dela continuaram. Não era só uma questão comportamental. Eu conseguia ver que existia uma questão visual que, junto ao comportamental, se transformava em código. E isso está na Disney, reafirmo, perdura em alguns números até hoje. A gente tem alguns filmes hoje em dia, pensa, Branca de Neve em 1921, que a gente começou a ter algumas mudanças em quem é vilão, em quem não é. Né? A gente começou a perder... Por que é, né? Por que é, quais são os tons que eles usam. Então, para mim, era uma coisa muito, muito forte, me irritava muito isso. Volta e meia, né? Paula sabe, se tiver mais alguém me ouvindo. No bar eu acabava reclamando disso, não sei como, mas eu chegava nessa reclamação de alguma forma. Muitas e muitas vezes. Alguém falava alguma coisa e disse, é culpa da Disney, que te convenceu que mulher ruim é isso. E mulher boa é aquilo. Claro que não é culpa da Disney, calma. Não é só culpa da Disney. Talvez Disney tenha culpa. E um disclaimer aqui, eu tô sempre na fila para ver as animações da Disney. A gente vai entrar num rolê que eu acho que vai ser vai ser um leitmotiv, né? Vai ser uma coisa muito repetitiva aqui nesse nosso podcast, que é a tal do ovo ou a galinha, né? Porque, como a gente vai falar de entretenimento, a gente tem muito lance de... O entretenimento é super influenciado pela sociedade e pelos valores morais que tem naquele momento, e vice-versa, né? Porque mas você ao contrário constrói... também, né? Total, você constrói mentalidades, sociedades através do que você mostra pelas suas mídias, pelo cinema, pela televisão, agora pela literatura. Pela literatura e por aí vai. Não sei o que veio primeiro, tem teorias, mais para frente a gente vê esse negócio, mas a gente acaba ficando nisso às vezes, né? A gente fica se perguntando o que veio primeiro. Total. Amiga, eu acho que eu vou puxar o assunto, porque assim, esse é um tema que me perturbou recentemente, né? Aquele lancinho, você começa a descobrir que o tal do feminismo existe e você olha para sua vida e pensa, putz, eu não fui a criança prodígio que você foi, então eu não tive esses insights. O máximo que eu tinha era, tipo, eu pedia para minha mãe pular as partes da Bruxa Má na Branca de Neve por causa da música, que me assustava muito. E hoje em dia eu paro para pensar o quanto aquilo é doido, porque você começa a associar aquela imagem da pessoa velha e tal com uma coisa muito negativa, né? Mas a gente vai chegar aí, então vamos lá para o tema. A gente tem roteiro, peraí. A gente tem roteiro. Aliás, porque apresentando melhorzinho quem somos nós, Paula Weiss aqui é roteirista, Dona Isadora Mota, não por acaso. Trabalhadora da equipe de arte. Então, assim, né? Tem a ver com o tema, Então, o roteirinho que eu fiz a partir do TCC de Dona Isadora, porque dessa vez eu tive... Nem sempre eu vou ter essa ajuda, tá? Mas dessa vez eu tive uma pesquisa acadêmica super embasada. E vamos citar várias pessoas que estão aqui na descrição. Eu deixei as referências, se alguém tiver afim de ir lá comprar um livrinho afiliado, dar aquela ajudinha nas amiguinhas. Clica no link, lembra da gente. Clica no link. Mas já deixa o curtir aí, quem tá vendo no YouTube. Muito YouTubers. Se você tá no Spotify... Já segue a gente. Faz o quê? Segue? Ou, eu acho que é, amiga, eu acho que é. Ou gente, se Apple, vira. Marca a gente com estrelinha. Tipo, você sabe o que fazer se você está consumindo na plataforma que você está consumindo. Ajuda a gente. Ajuda aí. Gente. Obrigada. Já somos quase influenciadoras, amigo. Quase influenciadoras. Vamos lá. Vamos começar o rolê, né? Vai. Então, antes de começar a falar das bruxas, a gente precisa entender por que isso é uma questão. Contos de fada. Vamos começar que todas as histórias são, de certa forma, uma forma de ensinar sobrevivência para as pessoas, impregnar elas de valores morais que funcionam naquela sociedade para que elas existam melhor naquela sociedade, teoricamente. Em teoria, essa é a serventia. As pessoas que criam essas histórias... Desde a época do então, não vai por ali porque tem ursos, e aí cria uma lenda em cima daquilo e aquilo vira história. É assim que as histórias
começaram a existir e assim que elas se desenvolveram, e é por isso que a gente é tão treinado enquanto seres humanos a gostar de histórias e consumir histórias e geralmente prestar atenção no conflito, que é onde está a coisa da moralidade. Os contos de fada são isso de uma forma um pouco aperfeiçoada, porque são justamente discursos sobre esses valores morais para as crianças, para ensinar as crianças qual é o código social dessa época. Deixei aí embaixo um livro que Dona Isa usou de referência, que é do Jack Zipes, que fala justamente sobre isso, como esses contos de fadas são utilizados. Tem um outro cara aí embaixo também, que é o cara da psicanálise, que eu não gosto muito dele, porque ele tem umas teorias, assim, eles têm umas Bruno. teorias, que assim, tem coisas boas ali, tá, gente? Mas tem umas coisas assim, mas ele é bem quem... da época dele, né? Ele não, o livro dele não envelheceu tão bem, ele já é bem refutado atualmente. Exatamente. Mas dá para tirar boas coisas. Vale a pena em termos de você pensar como os contos de fada ajudam na subjetividade das crianças, assim, a entenderem como lidar com o mundo e como lidarem com as adversidades do mundo. Só que, assim, por exemplo, enquanto os mitos têm a ver com uma coisa muito mais grandiosa, às vezes tem uma pegada até maior que o mundo, assim, os contos de fada têm uma pegada, embora tenham magia, tem uma pegada muito mais corriqueira, você consegue... As crianças conseguiam se colocar no lugar das personagens muito mais... se identificar com os personagens. Então, assim, você tem as princesas, que são personagens púberes, né, tipo, adolescência ali, e pra menininha é um vislumbre do que vai ser aquilo, né, de certa forma. E aí que entra o rolê. Vamos falar sobre isso, mas antes, fala aí, Isa, qual é a merda que dá quando uma coisa que já... A tradição... Não é merda, vai, tem um lado bom disso. E a gente pode entrar nisso num outro episódio. Aliás, gente, se vocês quiserem um episódio só sobre contos de fada e mais uma pegada de mitologia também, que tem a ver com entretenimento, é só comentar aí. De preferência, comentem nos comentários isso, não no chat, para poder ficar marcado aqui, a gente saber que vocês querem. Ou se você está ouvindo esse podcast depois, manda para o e-mail chacumbreja@gmail.com, que a gente vai ler e saber que vocês querem isso, né? Também podem mandar direct para a gente nas nossas redes sociais. Também chacumbreja, @chacumbreja em qualquer lugar. É isso, você vai já. Porque ninguém teve esse nome original antes, não é mesmo? Até porque eu acho que ninguém tem essa mesa de bar que a gente tem antes. Eu acho que não, né? Eu acho que é a peculiaridade da mesa de bar. Tá, é muito e aí, único. Conta aí o rolê de quando os valores morais da oralidade ou da própria literatura. Vão para o audiovisual. Ou vão até para os quadrinhos, já começa, né? Quando você faz a coisa gráfica, você já começa isso de certa forma. A partir do momento em que a gente dá uma possibilidade visual, a gente já mostra para a pessoa que está lendo, que está ouvindo, mais ou menos uma coisa pronta do que pode ser, certo? É claro que existe toda uma complexidade em montar um personagem visualmente, mas quando você adapta um conto de fadas, a Branca de Neve, que é um continho de 10 páginas para um filme de 1 hora, você acrescenta ali uma série de valores, uma série de códigos imagéticos e sonoros que formam uma estrutura inteira, né? E quando a Disney, e aí vamos focar, adaptou as suas princesas, né? E a Branca de Neve é um conto antiguíssimo, sei lá quantos séculos atrás, ela trouxe exatamente o que o conto fez na sua época, os valores e os ideais daquele momento. Né? Uma particularidade, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, da menina alta, linda, loura, se você olhar direitinho, a Branca de Neve, a personagem em si, ela é mignon, ela é magrinha, ela é branquinha, mas ela tem o cabelinho da moça da época. Né? Você faz imageticamente o que você precisa para aquele momento que você vive. Então, uma dos escritores que eu li, né, o Jean Epstein, falava, e foi um artigo que ele dizia, o artigo do Cinema do Diabo, que ele dizia que a forma do audiovisual é tão pronta que você não precisa mastigar mais nada, já está ali. Existe uma coisa um pouco leviana, e a gente também entende que tem a ver com o tempo, o momento em que ele escreveu, mas faz muito sentido. A literatura, até mesmo os contos orais, te dão a possibilidade de viajar e imaginar. A partir do momento que você já viu Branca de Neve, você viu Branca de Neve.
Mano, Você e não é entendeu nem como é que só funciona? no visual, né? Você tem uma questão do áudio ali muito grande. É aquilo que eu falei, Existe né? uma Eu composição morria. toda. É uma composição toda. Eu morria de medo da bruxa por causa das sombras, por Sim. causa da trilha, por causa da montagem. Eu não Aliás, sei. outros episódios que a gente pode trazer. Podemos É. entrevistar a galera de áudio e de montagem, se vocês E de quiserem, montagem. para falar essas coisas. Mas continua, amiga, eu te interrompi. Existe Fala aí. um. Não, não, foi justo. Existe uma forma muito clara quando você mostra essa imagem mastigada para a pessoa de o que é. E aí vamos lembrar que a gente, em Conto de Fada, está falando de algum tipo de moralidade. Então, quando você mostra. Estou falando de Branca de Neve, talvez seja uma das que mais se lembre, né? Depois, fazendo a pesquisa, eu lembrava muito da Bela Adormecida, mas percebi que nem todo mundo lembrava. Você vê Branca de Neve no poço, tristonha, de roupa esfarrapada, na claridade, o cenário dela é sempre mais claro, sempre mais aberto. Os passarinhos são sempre lindos, né? Rosinhas, muito puros. E você corta a cena para aquela bruxa, com aquele batom, com aquela sobrancelha sinistra, né? Ela tem uma música sinistra quando ela aparece. Ela tem um ser aleatório que fala com uma voz super distorcida no espelho. Sinistro, né? E assim você vai construindo na sua imagem, com a repetição, com o tempo você vai vendo. E essa repetição, que para mim era incômoda na Disney, pô, não acabou isso ainda, né? O ruim, a mulher ruim ainda é essa, não tem mais nada. Com o tempo, você tem um tipo de vilão na sua cabeça. Vilão é isso. É o que de vez em quando eu falo para Paulo, o que o Império Galáctico quer? Você não sabe o direito, o que Darth Vader quer e aquela galera de preto. Mas eles estão de preto, eles estão marchando, eles têm uma música fúnebre, provavelmente eles querem destruir tudo. Mas eu não sei direito, né? Não sei bem porque eles estão matando todo mundo, não importa. É a capacidade que a imagem, o audiovisual, junto com a montagem, com a trilha, com o figurino, além da composição de um personagem, consegue trazer para você. Então, eu sinto muito. Mas o que se faz com essas bruxas, em especial, né? E aí vamos lembrar, 1921, agora eu já não lembro mais as datas, gente. 50, a última acaba em 59, Cinderela, não me lembro, até porque eu detesto Cinderela. Gosto de esquecer dela, detesto Cinderela. Da coleção Os Ranços da Isa. Sabe, uma coceira. Eu aprendi a gostar de Branca de Neve, mas Cinderela é um negócio que não passa. E com o tempo, tudo isso para dizer que com o tempo você consegue criar, com os códigos do audiovisual, você chega numa situação que você reconhece o vilão sem que ninguém te diga. Essa é muito má, porque ela não é tão jovem, essa é muito má, porque ela está usando, né, porque ela falou tal coisa. De olhar, você já chega nesse personagem. É como a gente já está tão treinado, né, já tem 100 anos de cinema agora, mais 100 anos de cinema, e já tem umas coisas que a gente só vê. Você sabe quando o mal está vindo. Né? E a Disney tem um jeitinho bem particular de retratar seus vilões. E vamos entrar nas questões que aí pegam pra gente, porque pegam, né? A gente vai ver que a maioria dos nossos ranços e ódios tem a ver com as nossas vivências, né? E aí somos o quê? Ódio. Ódio. Somos o quê? Mulheres, não é mesmo? E mulheres têm uma questão. Algumas questões geradas pela sociedade. Entre elas, vamos lá. Você utilizou uma coisa que eu curti bastante de você ter usado, que é o Mito da Beleza, né? Para quem não conhece, o Mito da Beleza é um livro escrito pela Naomi Wolf, que identifica, assim, a gente tem alguma... Para a galera que é feminista, tá mais versada nisso, mas basicamente existe uma ideia, e na minha opinião, uma realidade, de que você tem certos mecanismos de coerção social para você ter a disparidade, seja entre gêneros, seja entre sexualidades, seja entre raças. Você tem mecanismos sociais para gerar na cabeça dessas pessoas uma noção de inferioridade. E de manter as pessoas naquele local, né? Esses mecanismos de coerção social, você tem a maternidade, de certa forma. Miga, você saiu da tela? Ih, acho que Isadora caiu.
Ô, caramba. Gente, eu vou continuar falando para ver enquanto se ela volta, já que era minha parte mesmo. Enquanto Isadora tenta voltar pro rolê. Pera aí. Voltou pro rolê. Ê, amiga, que susto. Aquelas coisas da live que vão ter que ser editadas para o podcast, não é mesmo? Me dando trabalho, mas tudo bem. Desculpa, amiga. Aquele momentinho de pânico. Deu. Tá, então, mecanismos de coerção social. Sorry. Vai. Temos, maternidade, domesticidade, castidade, passividade, que a gente pode elaborar melhor, e a gente provavelmente vai elaborar melhor nessa temporada do podcast, que ele é muito voltado para o feminino no cinema. A gente resolveu começar com essa temática guarda-chuva, porque temos vários ranços. Então, é fácil da gente falar por 1 hora e meia sobre isso. Então, mole, né? Para a gente se acostumar e aquecendo os motores para os outros episódios. Mas então, Dona Naomi Wolf diz que, assim, com o rolê do feminismo, esses mecanismos não é que eles não existam mais. A gente sabe que eles estão aí e estão bastante aí. Mas eles estão sendo um pouco desbancados. Qual o mecanismo que até está tentando ser desbancado, né? A gente tem uns movimentos rolando em relação à beleza. Uhum. Mas a gente tem uma indústria, e a do entretenimento é a principal delas, que fica o tempo todo. Então, galera, vamos ficar obcecada? Vamos ficar obcecada. Olha aqui esses padrões. Olha aqui o que a sua época está dizendo que é legal você ser. E aí, qual é a qualidade que a mulher precisa ter para ser considerada... Ela fala ideal, mas eu acho que não é nem ideal, é você ser aceita naquela sociedade. Adequada. Eu entendo que a palavra certa é adequada. Quando é que você finalmente é considerada uma mulher adequada? Né? Que é quando você aceita, quando você sobrevive, porque viver em algumas épocas para as mulheres é quase um luxo, é uma questão de sobreviver, né? Conseguir seguir o seu dia da forma mais tranquila possível. E chega um momento que você é adequada. E beleza, na verdade, é um conjunto de atributos, né? Não é só uma questão de harmonia facial. Que bonita, gente, a bruxa da Branca de Neve é linda. Que mulher é aquela? A Malévola é um escândalo, aqueles traços são incríveis. Demorou para as bruxas ficarem feias. Mesmo mas assim, Úrsula não é feia. Existem coisas associadas a essa beleza que estão... Porque, assim, esses mecanismos, eles não são, tipo assim, estanques, né? Eles trabalham uns com os outros. Essa que é a grande questão. Então, você tem a beleza associada à pureza, associada à suavidade. Aí, associada... Aliás, deixa eu botar aqui nossa apresentação para a galera que está assistindo no YouTube. Para quem está no YouTube, gente. Para quem está no YouTube... Tem o quê? Apresentação visual. Então, por favor... Então, inclusive, se você tá só no podcast, você pode dar um pulinho lá no YouTube, dar aquela curtida, não é mesmo? E ver. Tô aprendendo. Um dia, amiga. Um dia eu chego lá. E aproveitar e ver as imagens. Então, assim, temos aqui nossas princesinhas Disney. Disserte sobre, dona Isadora. Você que fez um TCC sobre isso. Eu fiz o TCC e a coisa que eu logo... Então, né, Iva? Iva tá falando aqui, tô começando a entender a coisa agora, com 50 anos. Iva era ranço mesmo, hein? Vocês estão meninas, são privilegiadas com tanto entendimento, com essa cabeça tão boa. Eu acho que é coisa da internet, né, Pode Iva? ser, né? Tem privilégios também, não vamos dizer que não. Temos privilégios aí de classe e acesso, mas tem a coisa da internet, também que é da nossa geração, né? Eu acho que é geração, né? A gente tá num momento, acho que a gente cresceu, a gente nos anos cresceu em 90, né? Em 2000 teve mais oportunidade de questionamento, de duvidar de certas coisas, né? De botar em xeque, será que é isso mesmo? Super plausível, fica tranquila. Tá tudo e agora tem uma galera aproveitando para regredir, né? Já se descobriu tanto. Vamos ficar regredir, vamos ficar numa bolinha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Terra seguir. Plana. vamos seguir. Vai. O que... Pra gente falar de vilania e explicar quais eram as questões que, para mim, foram curiosas sobre as vilãs e que perduraram, né, até mais para frente, na Galeria de Vilões da Disney, eu precisei ir lá ver as princesas clássicas. Né? A gente não tem como, né, simplesmente olhar a vilã separada. Talvez Paula possa falar melhor sobre isso, mas é aquela coisa do antagonista e protagonista, né? Um espelho do outro, sei lá, narrativamente. Não, é total. O antagonista, na verdade, ele é construído em função do protagonista e do objetivo dele, né? Você não tem...
O antagonista é um personagem que ele já em si ele é arraigado à função que ele exerce, que é ser um obstáculo. Então, Pronto. tadinho, é só em função. É só então, isso. bora no contraste. Então, a gente sempre encontra as princesas em um cenário que quem está vendo no YouTube vai estar privilegiado nesse sentido, mas vocês vão conseguir se lembrar, porque isso hoje em dia, inclusive, né, quem nasceu em 2000 em diante, já tem algumas paródias disso, né? Algumas não, coisas muito fortes falando. A princesa, ela, principalmente a princesa clássica, ela é mais do que linda, né? Ela é mais do que fisicamente atraente. Ela é um modelo de qualidade, de castidade, de pureza. Ela está sempre alegre. Essas moças estão em situações terríveis, elas estão sempre felizes, em uma certa situação de satisfação. Quem não está, no caso das três clássicas, é mais a Aurora, a Bela Adormecida, que tem uma capacidade fantástica, que é ser a dona do filme. O nome do filme é A Bela Adormecida. E eu acho que ela aparece um total de, o quê? 25 minutos em tela? Não, e isso porque cria uma cacetada de coisa para ela estar em tela, porque no conto original, tadinha, ela só aparece para ser o motivo do batizado lá dar ruim e depois para ficar adormecida. Pra e depois mim, ser. É para ficar adormecida, você disse bem. E depois temos aí versões que ela. Deixa pra lá, né? Vamos não. Algum dia a gente fala sobre as outras coisas que acontecem com Bela Adormecida que são bem negativas, mas vamos lá. Altamente. Mas essas princesas, elas são sempre gentis, elas são graciosas, elas são inocentes. Iva aqui, aceitam os maltratos, são passivas. Perfeito, são absolutamente passivas, né? Elas todas têm uma complicação. Uma ficou órfã, o pai foi embora numa viagem, nunca voltou, ela fica lá trabalhando para madrasta até hoje. Poxa, isso já tem uma burguesia, foge de casa, sei lá, amiga, abre uma padaria, não há. A Branca de Neve sem palavras, né? E a Bela Adormecida tem o luxo de nem trabalhar em casa, né? As outras duas ainda são aquelas escravas faxineiras de casa. A Bela Adormecida tem uma possibilidade incrível que é ficar o dia inteiro cantando ela só em volta dos vários bichinhos dela. Ela só tem a coisa de ser constantemente enganada e ser meio cerceada pelas fadas, que assim, você vai até ali, você não vai até lá, né? Assim, a sua vida tem que ficar restrita a essa bolha de perfeição. E você fica. É fantástico que tem um castelo ao fundo que ela sempre vê. Eu acho que isso difere um pouco, por exemplo, a Branca de Neve não tem nada para ver, só aquilo. A tentação, né? A Cinderela até tem um sonho, mas não vai, entendeu? Chega um momento, uma época que elas têm sonhos, mas elas nunca correm atrás, elas ficam... Tem essa figura, a Cinderela para mim enfurecedor, porque ela tem aquela figura do não, eu aguento a porrada, né? Pode me maltratar que tá tudo certo, porra. Enfim. Inclusive, assim, parênteses, a gente vai ter um momento no podcast para indicar coisas, mas assim, tem um canal gringo que eu adoro, chamado The Take, que ela geralmente tem umas análises muito legais sobre entretenimento também, né? Tipo, em videozinhos. Mas elas têm um sobre a Cinderela, e do tipo assim, como ela é injustiçada, porque na verdade ela é um modelo a ser seguido, que eu fico assim, amiga, só não. Tipo assim, eu entendi a tentativa. Eu entendi. Eu segurei a sua mão e fui até o meio do caminho, mas assim... Caí, né, no precipício, ali no não caso. Dá, se tivesse ido demais, caí no precipício. Acima de tudo, eu acho que vale lembrar é isso. Elas estão sempre cantando, isso provavelmente todos vocês aí vão se lembrar. As princesas, elas cantam, elas têm aqueles bichinhos, elas têm uma simplicidade, uma naturalidade, e acima de tudo, elas são especialmente inocentes e extremamente dóceis. Eu acho que é uma palavra boa. Essas mocinhas, elas são dóceis, né? Elas não oferecem qualquer tipo de perigo, qualquer tipo de afronta para ninguém. Para ninguém, não tem. É um grande nada, né? É um pouco triste se a gente parar. Elas são só isso, envoltas ali daquele universo. Elas não têm mais ninguém, só esses bichinhos, né? Que estão sempre encantados com elas. Bichinhos sempre muito lindinhos, tá? Sempre muito fofinhos. Aquilo que rolou lá em Moana, com aquela galinha horrorosa. Porque Moana já é a nova onda, né? Assim, eu gostaria de... Uma galinha um pouco, eu gostaria, né? Porque eu tive dois, assim... Eu lembro que eu fui da época que tinha as fantasias, né? De princesa e tal. E eu até tinha a tal da fantasia da Cinderela, mas eu nunca gostava de usar. Eu até tive um namoradinho que usava.
Que depois a gente descobre que não é um namoradinho, não é mesmo? Era seu amigo gay, que naquela época não podia ser. Mas ok, parênteses. Já que estamos falando de princesas. Mas eu tinha a da Cinderela e eu tinha justamente das minhas duas princesas favoritas, que eram a Mulan e a Jasmine. E vamos entrar nelas no futuro nessa temporada. Vamos entrar nelas no futuro nessa temporada. Mas tem uma coisa nessas princesas que era justamente essa não me interessava. E é isso que eu fico achando engraçado nesse lance de todo mundo quer ser princesa. Era tipo, eu não era woke, tá? Eu nunca fui woke. Eu era a menina que tava esperando o Príncipe Encantado até os 14 anos de idade, que eu vi que isso não existia. Mas assim, eu não era Isadora, não era prodígio, não tava woke, tava lá pressão social totalmente na minha cabeça. Mas eu achava muito incômoda essa coisa de tipo, eu não quero ser isso, entendeu? Eu nem gosto muito de bicho, só gosto de gato. Então, você se imagina, olha essa primeira foto, que tá no podcast vai poder. Olha, o que tá acontecendo com a Branca de Neve nesse momento é uma situação de praga. Tem uma porrada de filo em cima dela. Calma, sabe? Se preocupa, a Cinderela tem amigos ratos. Tem um limite nisso, e essa ideia de assim, você viver para ser escrava de alguém, ou você viver para não ter nada, assim, você não tem um motivo, assim. Por mais que eu nunca tenha sido uma pessoa violenta, eu nem gostava de esportes porque eu tinha medo de bola. Tipo assim, a Mulan, pra mim, era muito mais interessante porque ela tinha um objetivo, saca? Ela tinha um objetivo. Era uma coisa. E um objetivo que não consistia em vamos fugir da Rainha Má. Mas então, a gente já tá entrando aqui num outro rolê que é outro. Hein? A gente já foi para outro episódio. Vamos voltar para as vilãs. Vai. Vilãs com contraste. Vamos lá. Entra no contraste, Isadora. Contraste visual. Fala aí. Vocês entenderam, então, tudo que a gente falou? Beleza. E o conceito beleza, acho que vale voltar, gente. Desculpa. Mas... Sejam dóceis que a recompensa venha. Mas então, né? vamos lembrar que o conceito desse podcast é mesa de bar. E as nossas mesas de bar são assim. Então, assim, gostou, dá like, não gostou, dá dislike. Gente, quem dá conta, tá? Quem não dá conta, assiste o editado, pode ser mais... Amiga, você sabe que eu sou preguiçosa, eu não vou editar muita coisa. Então assiste o editado só pra ver de novo, tá tudo certo. Vou pegar a piada. Pra dar isso, pra embasar. Stream pra gente, né? Eu acho que é esse o nome em podcast. Aquelas que são muito versadas, né? Estamos numa empreitada que a gente conhece. Vamos lá. Porra, amiga, aquela desmoraliza, gente, na frente da audiência. Vamos. A beleza não é simplesmente um conjunto de atributos físicos harmônicos da sua face. Vem muito mais, né? Vem da beleza, dessa naturalidade dessas mocinhas todas aí, e por algum outro tempo também, da naturalidade, da falta de esforço, da inocência, da docilidade. Essa palavra existe? Se não existia aquela, tipo, vão rasgar minha carteirinha de roteirista e escritora. Faz com que essas moças sejam finalmente adequadas. E mulher adequada é excelente. É só isso que a gente precisa entender como moral disso tudo. E já que estamos falando em adequada, vamos entrar no rolê das vilãs, que justamente, como elas são um espelho, e elas vão ser o contraste visual, como a Dona Isadora vai explicar, da onde que vai vir as referências para essa vilã? Da mulher inadequada. E quem é a mulher inadequada? A bruxa. A figura da bruxa... outra referência que a Dona Isa utilizou, e é claro que vamos utilizar aqui, porque isso aqui é chupado do TCC de Dona Isadora, que foi chupado de uma mesa de bar, eu acho. Exatamente. É o ciclo, só para passar. É o ciclo. Dona Silvia Federici, que é utilizada por todo mundo hoje em dia, porque ela é maravilhosa. Maravilhosa. E tá aí nas referências. Quando ela vai falar da onde veio esse rolê da bruxa, ela vai contar pra gente que o quê? Na Idade Média, especificamente ela fala que Europa nos séculos 16 e 17 teve um rolê da crise populacional. Se você já está nesse canal há um tempo, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou dar um contexto para a galera ou do podcast ou para quem está chegando agora, não conhece o canal, etc. Mas assim, basicamente, quando o rolê é ferrado para as mulheres, geralmente é quando dá ruim com crise populacional. Inclusive, não sei se vocês perceberam, a galera que segue movimento feminista na internet, mas agora com a pandemia, o pessoal entrou na neura, porque, assim, crise populacional, gente morrendo. Então, assim, vamos lembrar a Idade Média, várias pragas, né? Vamos lembrar várias não higienes,
Vamos lembrar várias gente morrendo em guerra. Então, crise populacional. Quando você tem crise populacional, você precisa controlar o quê? A natalidade. E quem é que gera? As mulheres. E quem é que consegue controlar a sua natalidade? É a galera que, naquela época, né? Hoje em dia temos a sagrada... Não, os sagrados, vários métodos contraceptivos, né? Tem vários. Escolha o seu. Mas, na época, era a galera da bruxaria, que entendia das ervas, né? Isso. E geralmente, você tem duas coisas que tornam essas mulheres perigosas, né? Você tem esse controle da natalidade e você tem, geralmente, as bruxas, né? Esse imaginário das bruxas que começaram a ser caçadas nessa época, elas também eram mulheres mais velhas, porque tinham mais sabedoria, tinham agregado sabedoria ao longo dos anos. Eram muitas vezes... eram muitas vezes elas que eram as parteiras, as curandeiras. Curandeiras, exatamente. Então, assim, vamos fazer o quê para controlar o corpo da mulher e acabar com esse negócio do controle da natalidade através das ervinhas? Vamos transformar essa galera em demônio? E mais do que isso, vamos queimar? E vamos lembrar também que a mulher velha, então, para de interessar porque ela não pare, não é mesmo? Então, assim, ela não é útil. Então, se ela não é útil, não é legal, então a coisa não é adequada para a serventia do momento. Então, a gente começa... Né? Não tem utilidade. A gente começa a construir nessa época, e vamos lembrar que é a época também que o cristianismo tá virando uma coisa negativa, né? Porque até então, eu não sei se ele era completamente positivo, porque eu não sou estudiosa de teologia, a gente vai etc. saber como, né? Não sei, mas assim, Jesus me parece um cara muito legal, entendeu? Ele pediu que uma prostituta fosse apedrejada, saca? Não, ele era um cara bacana, ele era um cara socialista, pense nos outros como teu irmão, né? Então, assim... Ame o próximo, né? Ame o próximo e tal. Cara maneiro, resolveram transformar ele no vamos matar bruxa. Motivação para caçar tudo que não é útil pro que a galera que tá no poder naquela época quer. E quem tá no poder quase sempre na humanidade? Homens brancos. Homens brancos ricos que querem mais riqueza e que querem... Tá, vamos não entrar aí. Mas assim, deixa para um outro podcast. Mas assim... Não posso discordar. Eu acho que isso significa que os valores ficam associados a essa imagem da mulher velha, anciã, e das coisas que marcam a bruxaria também, né? A ideia do feitiço, a ideia das ervas, a ideia da manipulação. De bruxaria, né? A simbologia de bruxaria que a gente refere até hoje. Hoje, no 31, a gente sabe, né? Você não precisa estar no Instagram, a gente sabe a fantasia que o pessoal tá usando, né? Quem tá fazendo aquelas fotinhos de hoje é Halloween tá usando chapéu pontudo. Então, tem uma galera tipo foto de poltergeist, ok, diferenciado. Mas tem caldeirão, tem nego jogando coisa dentro, e quem se chama de bruxa hoje em dia é cristal, com erva e por aí vai. Mas acho que a gente voltando àquele ponto do trazer a referência da bruxa da literatura para o audiovisual. Olha que oportunidade fantástica, né? De mostrar visualmente uma bruxaria. Vamos lembrar que essas mulheres que foram queimadas sem ninguém ver porcaria nenhuma, né? Não é baseado único e exclusivamente no desagrado que elas estivessem fazendo naquele momento. No quão desinteressante elas eram. De fato, acredito que aquelas pessoas na época nunca viram uma bruxaria, no máximo viram um chá de camomila e se apavoraram. Chá de camomila. Chá de camomila cortelando a noce, né? Que isso? Vamos queimar essa maldita. Sei lá. Sempre imagino uma situação assim, tipo, alguém sentado fazendo um chá para gases. Tipo, não é bruxa. Queima. E, enfim, também fui. Mas quando a gente finalmente traz essa referência que a Paulinha falou, da mulher mais velha, da mulher experiente, da mulher que tem conhecimento, né? Da mulher que tem poder, que conhecimento é poder. Controle do próprio corpo é poder, né?
saber curar, se você curar uma dor de cabeça, já é poder. Tudo isso, né? E claro que a gente leva de acordo com o momento em que a gente está falando. Quando essas mulheres são demonizadas pelos motivos que foram e passam a ser figuras e referências óbvias do que não é bacana, elas passam a ser antagonistas principais de quem? Da pureza, da inocência, da docilidade, da sonhadora, da inútil. Desculpa, vamos dar o fim das contas, a terceira é mais inútil ainda. Bela Adormecida, coitada, é demais. Não, e a Branca de Neve, né? Para 7 anões. Ela é empregada barra mãe de 7 anões. E isso, ela ainda é mãe. A Cinderela também eu reclamo dela, coitada, mas a bichinha trabalha pra cacete. Você tem que dar valor, um pouco do valor ao serviço do outro. Então, quando essas personagens realmente vêm à tela da Disney, elas são extremamente marcantes. Esses dias, vendo um vídeo da Lorelai Fox, ela falou: só quem não gosta dos vilões da Disney são os heróis da Disney. Porque eles são sempre impactantes, né? As apresentações dessas personagens sempre vêm com música forte, elas são muito... trazem uma agressividade, trazem o peso delas, né? É uma questão sonora muito forte, elas são filmadas de ângulos de engrandecimento, né? Elas estão sempre muito imponentes, elas estão sempre muito, muito maiores, principalmente em comparação àquelas princesas. A gente falou muito aqui de mulher velha, mas aí se a gente olhar as 3 vilãs que a gente viu, deixa eu botar uma delas aqui de novo. tem... Para a galera que está no YouTube, temos aqui imagens. Temos privilégios. Venham para o YouTube, Temos privilégios, tá? Vamos acompanhar com fotos. Então a gente sempre vê, a gente... Mesmo pensando naquela referência da mulher velha, e quando você pensa em bruxa, você que está ouvindo aí, talvez tenha vindo na sua cabeça o quê? Velha, corcunda, nariz, verruga, voz estranha. Principalmente na Branca de Neve, né? Na Branca de Neve rola. A Branca de Neve rola. Vale lembrar que Branca de Neve é 1921. Depois o poder de adaptação da Disney foi ficando mais bacana, né? Foi ficando mais assim, em termos de comparação a conto. Então essas 3 vilãs clássicas são nossas 3 primeiras vilãs de fato, até da Disney. Acho que entre elas tiveram alguns vilões masculinos, mas são elas quem permeiam, que dão o tom. Quem estiver olhando agora vai ter, de novo, esse privilégio de ver como elas têm um padrão, né? Se as 3 mocinhas eram 3 magricelas, bobinhas, adoradoras de bichinhos estranhos, mais fofinhos, desculpa, a gente sabe que as vilãs, elas são imponentes, elas têm uma postura diferente, elas caminham de forma diferente. Isso é incrível para uma animação. Eu sou amante de animação, então mesmo esculhambando as vilãs, eu tenho que apreciar o trabalho da Disney, que é um trabalho de audiovisual incrível, né? Quem não viu esses 3 filmes, por favor, pega esse tempinho, senta, procura. Um ou outro eu acho que deve ter no YouTube, hein? Não sei, Malévola às vezes já tem até, por causa do filme da Angelina Jolie, já pode ter até nos streamings, mas elas são personagens que elas têm um ar de enfado, né? De desmerecimento do outro, como se elas fossem aquilo que a gente chama de uma grandeza, como se elas fossem muito melhores do que os outros, né? Todas elas estão sempre desdenhando, como se o saber mais delas fosse um saber que é demais. Elas sabem tanto que elas são arrogantes, elas são invejosas, elas são sempre cruéis. A parte da inveja da beleza, para mim, sempre foi terrível, porque eu sempre achei a Rainha Má, ela era um desenho, e para mim era isso, né? Quando criança, era um desenho tão bonito. Ela tinha traços lindos. Se vocês tiverem a paciência, pega no Google, a sombra dela tem camadas, tem 3 tons diferentes, é um trabalho lindo. Eu não entendia, como assim essa garotinha de farrapo? Palhaçada, eu vou ver outra coisa, sabe? Me larga. O cara vilão tem que ter mais do que isso. A outra é mais bonita. Gente, olha direito. Eu tô vendo o filme errado, desculpa. As roupas da Branca de Neve é ridícula. A rainha é linda, magnânima, tem 2 capas de veludo pesado, sabe? Elas têm um ar de superioridade, elas têm essa referência antiga, que aí pra gente talvez agora seja um pouco menos importante, mas para aquela época ela é uma referência forte dessa coisa da gola, que tem uma coisa de realeza. Você sabe que essas mulheres estão em status altíssimo, né? Muito diferente das princesinhas, estão sempre com o colo meio à mostra,
São As umas cores coisinhas. também, né? São cores que Elas remetem têm realeza, né? Isso. Elas têm aquele roxo forte, o roxo, o vermelho são cores que a gente vê. Tem o dourado. Essa parte das cores, para mim, aí vamos lembrar que eu sou trabalhadora da arte por acidente, mas faz sentido. Trabalhadora da arte, trabalhadora da equipe de arte em audiovisual, para explicar. Mas essa paleta de cores vai se repetir por muito tempo na Disney. E a gente tem isso. O preto como vilania. Lembra do Darth Vader, né? Se Darth Vader tivesse vestido de branco, eu duvido que vocês Menino ficar Renan na Paz Naut. falou isso aqui, que as rainhas da Disney, ou melhor, que as vilãs... O Darth Vader é a nova bruxa da Disney. Sempre foi. Sempre foi. Tem nada para fazer. Mimimi, reclama. Anda com aquela capa. Pelo menos eu vejo ele reclamar que fulano é mais bonito. Uma maldade que vem do nada. Do nada, rapaz. Pelo Quer dizer, menos... tentaram justificar, né? Com aqueles bonecos que vieram. Tentaram. Mas não rolou. Nossa, inclusive é um dos piores, né, amiga? Vamos ter um episódio, de Star Wars em algum vamos momento nos ater. futuro. Vamos nos ater. Mas assim, nesse momento, existe a coisa de que essa maldade é do nada, mas existe uma parada que é muito justificável, aparentemente. É um dos motivos pelos quais eu amo Meninas Malvadas. Aliás, Meninas Malvadas vai ser outro leitmotiv nesse podcast, porque gostamos, falamos muito em mesa de bar. Mas assim, existe uma crítica a esse rolê da rivalidade feminina ali, que fortíssimo. É muito fortíssimo e que é muito real, né? É uma rivalidade que vem do nada, mas não é do nada, é uma construção social, é outra aí, né? Claro. É outra aí, e que Dona Disney reforça bastante. Sempre. Eu acho que uma coisa que ultimamente vale não, lembrar... porque levou tanto hate que parou, né? A gente vai ter, gente, a gente já conversou sobre isso, mas vai ter aí um episódio de princesa, tá? Até porque eu não tenho paciência com essas garotas. Vamos ter, acho que é o próximo, amiga. Né? Acho que é o próximo. Bia a gente vai trazer uma aí. amiga que fez um TCC sobre isso. Sobre isso. Aquela cerveja já fazendo efeito. Segura, amiga. O bom desse tema para o podcast é porque eu posso sempre jogar a culpa na cerveja. Entendeu? Tá bom, tudo bem. Válido. Mas provavelmente o próximo episódio vai ser focado no rolê das princesas. Mas vamos voltar para as vilãs. Vai lá. Eu acho que o que a gente tira desse meu falatório todo é que, acima de tudo, a gente tem uma apresentação, e aí, em termos de TCC, quando eu fui analisar, eu, de fato, peguei a primeira cena, a cena de apresentação. Por quê? Quando você está vendo um filme, você é apresentado a um personagem, vamos voltar. Quando você está no bar e você é apresentado a uma pessoa, existe aquela história da primeira impressão que fica. Leva um tempo para você mudar, né? Você conheceu o Paulo agora, você não sabe direito. Às vezes é isso que vai ficar. Você vem para o próximo episódio e você tira mais conclusões. Vamos lembrar que o filme... Obrigada, amiga, por me jogar na fogueira. Não podia ser eu, cara. Não podia ser eu. Quando a gente tem a apresentação de um personagem, e vamos lembrar que esse filme tem 1 hora, sei lá, 1h10, 1h20, esses filmes, não tiveram sequência, isso não é Vingadores, é esse filme, foi Vida que Segue. Aquilo que você tem naquele personagem é o que você vai ter. Então, quando as pessoas são apresentadas naquele modelo de cenário e as vilãs no outro, você carrega para sempre essa sensação delas. Eu isso é muito escolhi analisar intencional, tá? por isso. Isso é muito intencional. Em roteiro, inclusive, a gente tem um nome para esse tipo de cena, que é o momento característico do personagem, que é assim, como você vai apresentar e tipo tentar passar tudo que ele é e tudo que ele vai ser a partir daquele momento. Tem ele arco de personagem, que é uma questão que a gente vai desenvolver em outros episódios, talvez, quem sabe, mas ou não, pode ser que seja um personagem que continue sempre a mesma coisa. Mas a ideia é dar uma sensação daquilo logo de cara, porque a gente sabe que seres humanos são assim. A primeira impressão é muito importante. É muito importante. É isso. E eu acho que uma das coisas que é tão forte é que, por exemplo, hoje em dia a gente chama a Lady Tremaine de bruxa, né? Uma das bruxas. Ela não tem qualquer tipo de envolvimento com bruxaria. Pra quem mas não a gente sabe, tinha... é da Cinderela. Né? Gosta de falar.
É uma coisa tão forte, a referência que a gente tem de bruxaria é uma coisa tão forte que essas vilãs dela não tem envolvimento. Ela tem um gato chamado Lúcifer, pode significar alguma coisa? Uma piada bem contada? Eu acho que é isso. Mas ela não fez bruxaria nenhuma. E ela é uma bruxa, porque ela tem todos os traços, né? Todas as cenas de uma bruxa, todas as cores de uma bruxa, entre parênteses, a bruxa que a Disney nos oferece nesse momento. Então, era muito forte isso. A gente fica, então, com toda uma apresentação sempre muito grandiosa, muito forte, geralmente até acho que mais forte do que a das princesas. Para mim era, mas talvez seja eu, né? Já entendi que eu sou esquisita. Talvez todo mundo adore a porra da Cinderela e só eu que não gosto. Amiga, não sou muito chegada também não, mas... Segue o baile. Segue o baile assim. Mas, acima de tudo, eu acho que essa relação... Acho não, né? Acho que comprovaram lá, mas a chave por aí foi. Essa relação dessa mulher mais velha, sempre com uma inveja muito forte de uma menina que era absolutamente inofensiva, absolutamente dócil, não tem lógica, uma mulher muito mais velha, muito mais interessante, muito mais inteligente. Interessante é juízo de valor meu, mas por aquela menina é o clash, né? É a disputa, é o dividir e conquistar, que é o que tem sido feito com as mulheres desde que não sei quando. Uhum. Né? Dividir esse grupo para conquistá-los melhor. Que a partir do momento em que a mulher não se ajuda, o que custava a madrasta da Cinderela? O que custava a madrasta da Branca de Neve cuidar daquela garotinha? O que ela vai fazer? Não vai trocar vestido com você? O que é isso, né? Uhum, Qual é Você precisa ser mais bonita? Que é isso, né? Não, e mesmo, assim, existe uma justificativa, eu acho uma tentativa muito honesta, inclusive eu acho uma tentativa muito melhor do que o que fazem com Malévola, que é uma sacanagem à parte, talvez a gente chegue lá, não sei. Mas, não sei, talvez, quem agora sabe. que eu vi. Mas com a Cinderela, nesse filme da Disney, tem várias críticas, mas assim, em termos de vilã, eles dão uma justificativa para ela que é relacionada à época, que faz bastante sentido. O live action, né? O live action, isso. Ainda assim, só para contextualizar, basicamente é uma mulher que ficou viúva e naquela época, além de você ser a coisa da velhice e da viuvez, ela ficou viúva 2 vezes, você começa a ser inútil para aquela sociedade, né? Você não tá mais em idade de casar, você não tá mais... E ela tem 2 filhas para casar, ela só tem 2 filhas, mulheres. Vamos lembrar que é uma época em que mulher não serve para nada. E mulher não pode ganhar dinheiro. Não herda nada também. Não herda nada. O emprego que a mulher tem é casar, para justamente ter uma situação em que ela possa viver. Então, assim, ela tem aquela graninha que alguma hora vai acabar do marido que morreu, o segundo marido que morreu, que é o pai da Cinderela, e ela tem que casar as 2 filhas. Então, assim, aquela menina que é mais bonita que as 2 filhas, parece... É um problema, né? E que já era uma competição no coração do marido, que aí já é um outro rolê, né? Já é outro rolê. Aí eu acho um pouquinho desnecessário, mas vamos lá, tá valendo. É uma questão. Então, assim, joga uma... Eu acho que a Disney tá tentando há um tempo meio que se... Na verdade, eles estão há muito tempo. É uma empresa que quer ganhar dinheiro. Logo, eles prestam atenção nos movimentos sociais que ocorrem e tentam se adaptar. Senão as pessoas não compram, é só isso. É isso aí. E assim, na verdade é isso. Né? A Disney não te ama. Desculpa. A Disney não te ama. E a Disney ela não não faz te... isso que ela concorda. Quer dizer, pode até ser que sim. Pode até ser que os criadores específicos atrás das coisas. Acho que, por exemplo, desde mais ou menos assim, eu falo da Moana que eu acho muito justo. O Frozen eu tenho minhas dúvidas. Acho que o Frozen foi uma bela jogada de marketing. Vamos juntar aqui nosso dinheiro e virou ícone de a Irmandade. Vamos lembrar que Lilo e Stitch, Lilo já tinha irmã, já era Irmandade. E muito melhor, né? Muito, assim... Vamos voltar. Tinha até para romântico. Para romântico não é problema, tá? Mulher não precisa escolher se vai ser irmã, melhor amiga. A gente vai ter um episódio quase só sobre isso, que é o meu ranço com Mulan, a adaptação. Mas a gente vai chegar lá. Vai ter esse episódio. Vamos lá. Isso me dá... O cabelo até arrepia. Isso me dá até arrepio. Eu não consigo entender o que fizeram com Mulan. Vai, segue.
Nossa, qual era a reclamação? Tô me perdi. Era reclamação. Pera, deixa eu tentar. Alguém lembra pra gente do que a gente tava falando? O bom da live, né? Alguém lembra do que a gente tava Vocês estão lembrando, gente? Eu acho que a gente pode, então. Tudo bem, não tem problema. A gente sai do ponto que a gente estava, dessa comparação, dessa competição feminina. Que sim, eu sinto muito, mas a partir do momento que você coloca isso na tela, que você vende esse produto, é um produto com uma mensagem. Mensagens são absorvidas. E, consciente ou inconscientemente, vai crescendo na gente. Né? A gente vai crescendo com esse tipo de informação, vai crescendo. Claro que não é só a Disney, pô, pelo amor de Deus. Vem de todos os cantos, você vai ser bombardeado sempre. Claro que a Disney fez mais filmes do que esse nessa época. Não muitos mais. O longa-metragem é caro. Eram muito bem feitos, muito bonitos. Mas a gente fica e a gente sabe. Hoje em dia, talvez você ouvindo, vendo, não tivesse tanta noção assim, mas eu te garanto que você consegue relacionar certas cores a alguns tipos de comportamentos, né? Certas formas de reagir às pessoas, né? É aquele negócio do Miss America, né? Não esquece de sorrir. Mulheres sorrindo, mulheres simpáticas, né? Mulheres que sabem demais é estranho, né? Você copiou isso de quem? Tem certeza que você que fez? É estranho. Então, é claro que a gente não necessariamente queima gente que faz chá de camomila hoje em dia. Que eu tenho certeza que era nesse nível. Galera que usa óleo essencial, né? Galera do óleo essencial. Nossa, eu já tinha sido queimada há muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu me acho tão certinha assim, né? No rolezinho. Sou muito ajeitadinha, eu não sei o que aconteceria comigo. Talvez eu não estivesse lá, tivesse em um outro canto, estaria acontecendo alguma outra coisa. Enfim, a gente... Esse tipo de vilania na Disney, essas vilãs de contos de fada, elas vão diminuir ao longo do tempo, né? Ao longo da filmografia da Disney. A gente vai ter uma diminuição dos filmes adaptados de contos de fada, é por isso que elas somem, não é por nada não. Tá? Em especial esse tipo de protagonista e antagonista. Mulher, menina, né, mocinha, e mulher mais velha. Vai levar um bom tempo até elas voltarem depois, né? De A Bela Adormecida. A Bela Adormecida foi lançada em 59 e já foi bastante criticado. Né? A Malévola foi o grande ápice do filme. Quem não viu, vamos lembrar por favor... que anos 60, movimento feminista toda, né? Assim, isso. Uma das ondas, né? Mas estava ali a toda, mas percebendo que aquilo, especificamente a coisa da bruxa, da mulher mais velha, estava sendo muito ressignificado, muito conversado sobre, né? Então... Já tinha esse tópico. Então, a gente tem... lembro de ter visto, isso eu não tinha noção, por exemplo, de que a Malévola tinha sido hit. Ela era chamada do filme, venha ver, era a maior vilã, extremamente poderosa, é muito interessante, né? É difícil depois, na Disney, a gente ver, até talvez Úrsula, uma personagem feminina com tanto poder, em animação especial, tá, gente? Sei lá, Mary Poppins tinha um poder sinistro, mas não é o caso. Caraca, a mulher tira coisas da bolsa, isso é incrível. Mulher aliás, boa, acho super que Hermione foi inspirada nisso. Caraca! Nossa, não é? Não é? Mas então, vamos deixar Harry Potter para outra conversa, porque essa aí merece um episódio. Nossa, uma temporada. Nossa, PQP, vai, vamos. Eu quero falar pouco, porque me dói muito. Mas enfim, a gente consegue sair desse modelo de vilania, que era o que me incomodava, me Isadora Moto, quando criança, tipo, não tô entendendo que essas moças estão brigando, elas estão juntas, superando a perda aí do marido, do pai, sei lá o que for, as dificuldades, e não estavam. E a gente passa, bem nessa época, tem um começo super bacana das vilãs cômicas, vocês provavelmente conhecem a Cruella, de Vil, que provavelmente é a mais famosa, Madame Mim não é tão famosa. Nossa, a Madame Mim era ótima. Era hilária, né? Um cômico, vilã só porque ela é uma bruxa. É isso, né? Se você assistir A Espada Era Lei, você vai ver que tem Merlin enfrenta uma bruxa super poderosa, e a gente só chama ela de vilã porque ela é uma mulher, uma bruxa, ela de fato é, né? Merlin, vai lá. Não, e ela, assim, falando em termos de narrativa, ela é um obstáculo para os objetivos dos protagonistas. Então, de fato, ela é uma vilã, né? Ela é uma antagonista. Pronto, configura. Mas é hilária, é fantástica. Mas é carismática, né? É uma antagonista carismática. Eu acho que entram nessa... A própria Cruella, né? A Cruella já tem isso, né? Uma coisa que eu li também, tem um documentário
Depois eu vou procurar, que eu acho que eu vi ele no YouTube mesmo, liberado. Em que um dos animadores falavam que eles perderam também esse hábito de fazer em animação vilões super assustadores, que era uma coisa assim era assustador mesmo. Então eles começaram a fazer filmes mais divertidos. Tem a morte do Walt Disney no meio disso. Quiserem saber mais desse período, a morte do Walt Disney muda também um pouco o estilo de filme que a Disney foi fazer. Então a gente tem vilãs que não estão tão preocupadas com a beleza de outra, né? Cruella de Vil, é claro que ela quer matar cachorrinho para fazer bolsa sapato. Tá errado. Tá errado de alguma forma. Mas ela não tem problemas com a mãe lá dos cachorrinhos, que eu nunca lembro o nome, que é bem relevante, né? Importante é Cruella e os cachorros. E a Disney sabia, né? O marketing foi esse, de mais uma vez uma vilã incrível, vilã essa que foi desenhada pelo mesmo cara que desenhou Malévola. Quem tiver vontade, se olhar, as duas elas têm o mesmo traço, mesma figura, o mesmo porte. O que foi acontecendo com as vilãs é que elas foram ficando menos arrogantes, menos assim imponentes, de uma forma cruel, né? Quer dizer, a Cruella é cruel, mas, porra, vai ficar ruim agora. Mas elas foram caricatas, né? E é isso da comédia. O lugar da comédia nas histórias era junto com a vilania, né? Menos assustador, né? A maldade era direcionada de outra forma. Veja, é muito ruim. Tem uma vilã dessas, nossa, não consigo lembrar o nome dela. Eu até gosto dela, tem um cabelo super laranjão, do Bernardo e Bianca. Que ela surfa num jacaré, assim, ela quer matar ela bota o jacaré pra tentar matar uma criancinha. Cara, isso tá muito errado. Mas é tão leve a apresentação delas, é feita de uma outra forma, que elas não causam a mesma impressão de crueldade e absoluta vilania. Porém, elas ainda têm essa referência de cor, elas ainda têm a referência de mulher mais velha, e gostaria de lembrar aqui que a mulher mais velha só vai ser superada de fato, em termos de antagonismo feminino. E aí já nem é mais necessariamente antagonismo feminino. E Os Incríveis 2, eu acho, que é finalmente quando a mulher incrível e a vilã do filme, spoiler, se alguém não tiver assistido, spoiler aí, se alguém não tiver visto, elas têm um pau a pau de idade. O problema da vilã é a mulher incrível em si. Se não me engano, eu acho que Atlântida, você falou de Atlântida também, lá no seu TCC. Eu acho que aquele Planeta do Tesouro, que era uma adaptação de... isso eu abstraí. É muito legal, é um steampunk, assim, mas eu já vi muito esse aí, massa. É isso, ele tinha um visual incrível, né? E faliu se não me engano... esse filme, era maravilhoso, era um dos meus favoritos da Disney. Faliu alguém. Sendo um dos meus favoritos, parênteses, eu acho, porque faz muito tempo que eu não assisto, que a vilã, que uma das vilãs era mulher também, e que tem esse lance, era jovenzinha. Que ela era mas não era ela que era um gato? Isso, não tenho certeza. Aquela. Porque tinha uma coisa de bicho. Vai falando que eu vou procurar aqui no Santo Google, porque... Mas essas vilãs vão perdendo essa característica mais rígida, mais dura. Vamos lembrar que lá atrás a gente tinha uma vilã mais cômica também, que era a Rainha de Copas, da Alice. Maravilhoso. Eu fui ela no teatro, amiga, na minha carreira de atriz infantil. Oh my God! Ela era tipo um gato. Porque eu era atriz do grupo e a Rainha de Copas, aquela. Era o papel mais desafiador, não? Não, amiga, não. É porque, tipo, sobrou, assim. E aí fui eu. Tem saúde, Paulo. A Iva falou que a vilã do Bernardo e Bianca é Madame Medusa, e eu procurei aqui, obrigada, assim, eu não sei dizer se essa capitã assim. se essa capitã do Planeta do Tesouro é um gato, mas parece com um gato. Porque eu lembro que ela tinha um narizinho muito assim. Ela tem um jeitinho de gato. E tinha uns seres. O que me faz amar ainda mais, né? Provavelmente. Mas a gente tem, e aí no TCC eu até fui além dos filmes de princesa, para mostrar isso, de que eles continuavam bastante... focar na Disney. Eu sei que vocês estão pensando no Príncipe do Egito, na Anastácia, mas segura.
Porque às vezes dá um... Não, mas isso não era Disney. Só e parecia. Elas passam... Parecia sim. Por isso que o Egito, então, é glorioso, né? Tipo, parece a Disney de tão bom. Enfim, vai. Desculpa. Elas vão perdendo algumas características, mas é isso. Elas demoram muito. E aí eu queria citar a Isma, que é a vilã / alívio cômico / melhor personagem do A Nova Onda do Imperador. Quem não viu, por favor, isso eu sei que tem algum streaming que eu andei vendo aí para dormir, que é sim a caricatura, e eu acho que a Disney já tinha entendido o tipo de cheat que estava fazendo, e ela é a caricatura de uma mulher velha, ela é sacaneada para mim. Eu acho que eu posto isso no TCC, para mim era um caso de abuso, um caso de bullying grave. Ela era sacaneada o tempo inteiro, chamada de velha. Então, você é muito velha, você é muito feia. Mostravam as rugas, né? As suas rugas são horrorosas. Porém, o que a Isma queria? A Isma queria o poder. Então, tá ok, me deu uma motivação aí que eu aceitei. A Isma, inclusive, ela é praticamente roxa, né? Roxa cinzentada, tem umas fotos assim que aparecem. Ela se mantém. Também, né? Que é a Úrsula também, coitada, larguei a Úrsula pra lá. Isso aconteceu no TCC, eu ficava falando, e aí, de vez em quando, a orientadora, acho que você também mandava, tipo, divide esse direito. Enfim, mas minha memória visual é boa, eu de fato fico lembrando. Lembra daquela sombra rosa que a Isma usava e a orientadora fazia, eita, velho, que doutora, bota foto. Doutora, bota foto. Eu botei fotos, tem fotos, tá tudo certo. Mas o que é importante dizer nisso tudo, a Paulinha falou que teve o movimento feminista, claro, forte, o movimento dos direitos das mulheres, não importa se vocês ficam nervosos com o nome, não interessa, mas levou 20 anos para voltar a ter uma bruxa antagonista de uma princesa, deixa claro, na Disney. E ela voltou em forma de Úrsula, da Pequena Sereia. Né? A Úrsula é uma personagem que já foi baseada numa drag queen, né? Ela tem um outro formato, ela é a primeira... Mulher gorda, né? A rainha de copas, ela é de fato gorda como um todo. Ela não é como a rainha de copas, que é redonda, porque ser redonda é engraçado. Não, ela é linda, né? Desculpa, linda. Para mim é um traço sensacional, eu tenho que dizer que o personagem é lindo. Ela é bem maquiada, ela continua com aquelas sobrancelhas gloriosas, que eu me esforço, mas... pentear. Aquelas sobrancelhas que existem desde da Rainha Má, da Branca de Neve. Eu não sei o nome dela até hoje, tem que chamá-la de Rainha Má, queria saber, mas é assim que é. E a Úrsula é uma antagonista, mas é uma antagonista de uma princesa já um pouquinho diferenciada, né? E aí eu deixo para a Bia, mas Bia, beijo. Aliás, beijo, Cris, que mandou beijo lá em cima. E eu não vi. Aquela, né? Olhando no computador a 500 quilômetros. Mas a Úrsula já vem com outro formato. Ela também tem um interesse novo, que é um interesse que eu adoro, é o trono. Né? A princesa tá e uma espécie de dela. Vingança, né? Tem a coisa de ser a rainha do mar que foi expulsa, né? Isso. Tem toda essa uma história. No 2, eles dão uma aprofundada nesse rolê. Eu não me lembro do 2. Aí, a irmã do 2 já era uma mulher magrinha, com os peitinhos assim também. Eu não sei. Aí eu acho que esqueceram, mandaram para outra equipe, mas a Úrsula, ela tem uma coisa que, depois, para mim, eu lembrei muito de uma passagem da Naomi Wolf, que foram as gerações de mulheres fixadas com a magreza, né? E olha isso, aquela antagonista da Ariel, e olha, a gente andou bastante, a Ariel já é uma personagem com mais vontade, interesses próprios, ela da porcaria vamos da combinar chinchila. que ela... Olha só, não, eu preciso fazer um parênteses, eu sei que a gente vai falar nisso nas princesas e tal, mas Bia, existe a musiquinha, a musiquinha, que do momento em que a Úrsula convence ela a ceder a voz em troca das pernas, é basicamente dizendo que homens preferem mulheres caladinhas. E é por isso que tudo bem, ela não precisa da voz dela para seduzir o homem dela em tantos dias, entendeu? Então, assim, vamos mulher combinar. Quieta, ela fala isso na música. Esse foi um filme feito num momento para ser... Eles escolheram esse filme para ter essa coisa da rebeldia da princesa e combinar com um momento feminista. E ele foi muito bem aceito, esse filme. Muito bem. Que é muito surreal. Saca? É absurdo. Ele foi... Para você ver como é que a distância, né?
como a gente era tão surreal uma coisa que só porque a princesa fazia o que queria, finalmente, né? E, tipo, foi, sei lá, salvar o cara, fazer merda, né? Na verdade, Ariel fazia bastante merda. Mas, enfim, a gente já se deram por satisfeitos em 89 com aquela princesa também bem complicada. E é isso, tem uma música em que ela fala, mulher que fala muito, homem não gosta. E fala, e olha... Assim, eu acho que ainda tá melhor do que o conto. Vamos combinar que eu sempre achei muito engraçada essa escolha, porque, tipo, no conto... Gente, que conto horroroso! Ou no conto, tipo assim, a princesa não consegue e nível ela Bela vira, Adormecida. ela vira espuma. Tipo assim, ela não consegue e ela vira espuma do mar. Ela, tipo, nem volta a ser sereia. Ela vira espuma. Por causa de um cara. E assim, mas olha, ela pelo menos tentou salvar as irmãzinhas, não foi no conto? Amiga, assim, eu não sei, eu acho que o lance da espuma me traumatizou, eu não lembro do resto. Ela vira espuma do mar, né? Tipo, what the fuck? O Guilherme de outra volta, imagina pelo menos eu ainda acho esse conto melhor, porque ele é assim, por exemplo, eu era da galera que amava a Bela, de A Bela e a Fera, e esse é um conto, assim, vários parênteses, tá, gente? Não era pra gente estar falando disso, não tá no meu roteiro. Mas, não tá. A Bela e a Fera é um conto que existe para ensinar mulheres a aceitarem casar com caras mais velhos e monstruosos. E, tipo assim, pela família. É basicamente para isso que serve a Bela e a Fera. Essa é a existência dele. Well done. Well done, muito bem Slow feito. claps, Pelo menos a Pequena Sereia tem... Eu sinto que é assim, do tipo, não troque sua cauda por um homem, porque você vai virar espuma do mar. Entendeu? Amiga, ela troca de qualquer jeito. Não, mas foda-se a princesa. Eu tô falando em termos de valores morais que aquilo tá ensinando. Eu acho até que nem era pra isso. Essa cauda é virgindade, não é não? Essa cauda é virgindade. Sempre que acontece... Veja bem, vamos voltar. Sempre que tem um conto que uma moça entrega você alguma acabou coisa... com o conto pra mim. Eu ainda tinha algum valor nele. Agora eu tava achando que era liberdade. Não, amiga, não. Liberdade. Presta atenção. Mulher que ela pirralha, naquela idade, que liberdade, garota. Liberdade é pra escolher se vai casar com o príncipe ou não. E olha lá. Isso porque ela é a princesa do mar. Sei lá, talvez lá na terra dela ela quisesse casar com outro cara. Liberdade a gente discute isso com a Bia. A gente discute isso com a Bia na semana que vem. Vamos voltar para as vilãs. Desculpa. Tá. Gente, a gente tava falando de Úrsula e de Magreza. Naomi Wolf, por favor, Naomi Wolf, vai lá. Se puder, tentando ajudar seu corte, hein? Uhum. Naomi Wolf. Amiga, eu sou tão preguiçosa que eu sinto que eu não vou cortar quase nada. Puta merda, deixa isso aí. Ou Naomi Wolf é uma leitura obrigatória. Venham pras lives. Vai ser melhor para todo mundo. Por favor. Enfim, 1h13 de live, pelo amor de Deus. Vamos lá, que a gente tem que falar da Malévola. Vamos lá. Desculpa, peraí. Vamos lá. Quando você tem uma geração que ainda por cima, além do fascínio com a beleza, e eu não me lembro se a gente falou nesse momento, em algum momento ou não, que a beleza é mais um mecanismo, né, de controle, mais uma forma, e a Naomi, eu acho que ela usa exatamente essas palavras, é mais uma forma de distrair as mulheres para elas direcionarem a energia delas para outra coisa. Uhum. Né? É isso aí. E não para o trabalho pro trabalho não necessariamente, mas para aquilo que seria realmente produtivo para o crescimento delas. O né? propósito específico da pessoa, né? A existência que ela quer no mundo. Que isso é muito real, né? E a gente está falando daquela enrolada que você dá no Instagram e de repente você se depara com aquela garota e fala, poxa, mas ela emagreceu 15 quilos e de repente sua vida se transforma num poço de inferno. Eu toda desconstruída, tenho uma pasta no Pinterest de dietas e como perder não sei quantos quilos, hein? E assim, estamos aqui na desconstrução, entendeu? Super. Mas são muitos anos de quê? Qual é o nome? Doutrinamento. Doutrinamento. Isso é doutrinamento, feito por... E quando a gente fala nisso, de sociedade muito vilã, a gente estava no filme, na animação que a gente assiste, animação que a gente ama. E eu tenho certeza que ninguém... Isso é uma coisa muito legal da gente deixar clara, que é assim, ninguém quando faz essas paradas, geralmente, a não ser que você seja a cineasta que trabalha por Hitler, ou a galera da publicidade, não tem um objetivo por trás de vamos fazer as pessoas... É questão dos valores que estão naquela sociedade e que saem
no entretenimento. Inclusive, eu acho que uma das motivações grandes desse podcast, não tanto... Porque a gente já ia ter essas conversas de um jeito ou de outro na mesa de bar, mas assim, força a gente a ter umas conversas específicas. Assim, vamos pegar esse tema do entretenimento e falar, porque assim, o nosso objetivo aqui é produzir entretenimento e especificamente produzir ficção, que ainda é uma máquina... Ficção e documentário, que é realidade ficcionada, são coisas que são máquinas de valores. E não é à toa que nosso querido presidente e a galera dele estão tão preocupados com a cultura e com a questão cultural, independente deles estarem certos ou não, que não estão. Claro. Mas, assim, a cultura e o entretenimento é uma das maiores formas da gente transformar valores sem que a pessoa... Não é tipo. Talvez não é um ensinamento da absorção, entendeu? É a absorção. Vamos exatamente. lembrar do soft power americano. Como é que você sabe que na América todo mundo mora naquelas casinhas, que todo mundo. Que você vê esse tipo? O filme é sobre a casinha, sobre o subúrbio americano? Não. Nem sempre, mas você está vendo, tem uma perfeição. Nossa, as ruas são limpas. Nossa, não sei o quê. Enfim. Nossa, eu queria estudar numa escola americana. Como é que você sabe disso? Você está assistindo. Claro que nesse momento que a gente tem formas de ver tudo e qualquer coisa, que é muito bacana. Mas em vários momentos, o cinema, a televisão foram as formas de passar um way of life de um povo, de um país, e por aí vai. Quem domina o modelo de comunicação domina a cultura de um país, domina a cabeça de um povo. Total. É assim, muito sério quando a gente fala isso. É claro que existem coisas nesse princípio que é assim, gente assim não passa para atuar. Existem pensamentos assim, mas a gente está falando de animação. E a animação, a pessoa desenha aquilo, né? Então eu acho que existe uma questão subjetiva maior ainda, que não, de fato eu não acho que houve alguém ali pensando no storyboarding do tipo, vou fazer essas mulheres assim, e ou no roteiro, vou estimular a rivalidade feminina. Eu não acho, eu posso estar sendo muito ingênua, mas eu não acho que houve esse pensamento. É uma questão de crenças sobre o mundo e de que ele funciona assim, que tá tudo bem transmitir isso desse jeito. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem, principalmente quando a gente vai falar de audiovisual live action, né, que é basicamente os atores, existe sim, do tipo, quem pode atuar, né? Quem pode aparecer? Qual é o modelo que vende? Quem é que as pessoas compram? E aí isso não é nem questionado do tipo, será que não compram? Hoje em dia já começou a ser, graças a movimentos, que vamos falar também, talvez em outras temporadas, porque a gente vai subdividir esse podcast em temporadas. A princípio, pode ser que isso mude. Pode ser que isso mude, hein? Pode ser que isso mude, mas a princípio foi uma forma que a gente gostou de organizar, né? Tem uns 8 ou 10 episódios relacionados a alguma coisa que dá a coisa do foco que a gente geralmente não tem. Outro parênteses, por exemplo, falando do foco. Gente, agora, onde é que a gente estava? A gente estava nos na anos Naomi 90. Wolf, resolvemos o rolê da Naomi Wolf e da questão da pessoa gorda. Você entrou nisso falando da Úrsula, da pessoa gorda, e que a pessoa Naomi Wolf fala disso na época. E se vocês repararem que uma coisa que eu acho muito importante, a Úrsula já é a maior vilã que a gente tem ali em termos de peso, de gordura. Quando ela termina o filme e ela fica mais ameaçadora do que nunca, ela fica gigante. Que a gente não viu... Tudo bem, a Malévola se transformou num dragão, ok? Tudo bem. Mas a Úrsula, com o próprio corpo dela, ela ficou imenso. E ela esmaga as coisas. Olha a mensagem que a gente tem aí. E ainda é tipo, tá vendo, gente? Gorda é horrível. Não. Mas tem consequências. É a forma mais fácil. Aliás, a narrativa funciona em termos de causalidade. Por isso que eu bato sempre na tecla e as pessoas ficam meio assim... eu gosto de usar o termo premissa moral. Eu gosto de usar uns termos assim em narrativa que as pessoas ficam... Nossa, Paula, não é muito pesado? Narrativa clássica, e vamos ter outros tipos que podemos falar em breve no canal, mas assim, narrativa clássica é sobre causalidade, é sobre X gera Y, consequência. Então, assim, por mais que a doutrina não tenha sido pensado, ela doutrinou através da causalidade. É simples assim. Com certeza, hein? Com certeza. É simples assim. Mensagem passada, né? Mensagem passada, anotado, subjetivamente, né? Entendeu? Subjetivo. Né? Bom, a Úrsula é uma vilã. E aí eu acho que eu me enrolei nas contas. Da Malévola para a Úrsula levou bastante tempo. Da Úrsula para a última, né? Eu peguei aqui, eu acho que, se não me engano, Pequena Sereia já é anos 90. É isso, 89. E Malévola é 59.
Isso. Pronto, temos aí. Então levou 30 bastante anos. tempo. Mas a gente, aí sim, a gente leva 20 ou um pouquinho mais de tempo até aparecer a outra bruxa. Sim, tiveram vários filmes de princesa entre Pequena Sereia e Enrolados, que é quando a gente encontra a mãe Gothel, que é a mãe e a bruxa, tipo, bruxa de fato, tá? Que pratica bruxaria, da garota enrolada, cujo nome não me Rapunzel. Gisele? Rapunzel? Quem é Gisele? Rapunzel. Quem é Gisele? Gisele é Aquela do que é um Cisne, live amiga. action. É do Não, mas Cisne, tem não? uma do live action, lembra? Que era Amy Adams. Ela é Gisele. Ah, Encantada. Nome bem aleatório. Encantada. Isso. Nome aleatório Que é pra ótimo, princesa uma Gisele. paródia ótima, muito bem feita. Boa, mas eu não achei que foi paródia, não. Achei que foi homenagem. Achei que a Disney tava ali se homenageando, hein? Podemos falar disso depois. Eu prefiro... vamos falar disso. Aquilo ali foi homenagem. Tá, vamos seguir o bonde. Eu sinto que foi. Mas a gente só vai ter, depois de Úrsula, bastante tempo. Todas as princesas que vieram aí no meio do caminho, eu deixo pra Bia, beijo Bia, no próximo episódio. Todas as princesas no próximo episódio. Gosto de lembrar, porém, que essas princesas tiveram vilões, princesas ou meninas bacanas da época, e a gente tem, nesse meio tempo, a bruxa de Brave, que é uma bruxa super interessante, cujo nome não me vem à cabeça, chama de bruxa, não lembro se ela tinha nome, mas ela foi dublada pela Molly Weasley. Brave e Valente, tá, gente? Isso, só, caso alguém não... não. Garota de Valente, puta que pariu, é verdade. A laranjinha. Ela tem uma bruxa, que é uma bruxa que é o que talvez fosse, né? Que é uma senhora que vive no interior, que tem uma cabana, que conhece curas, que conhece receitas. A menina vai lá pedir uma receita de alguma coisa. A bruxa é meio atrapalhada, porque é comédia. A bruxa foi dublada pela senhorinha maravilhosa de todos, a bruxa mais fofa de todos os tempos, Molly Weasley, cujo nome não me vem à cabeça, aquela atriz, uma atriz, acho que bem conhecida até no cinema britânico. Então eles já fizeram uma parodinha bacana, né? Já pegaram a nossa nova referência de bruxa, né? Vamos lembrar que a gente está aqui em geração Harry Potter, né? Esse filme foi lançado em 2000 e já há bastante tempo. A gente já conhece uma outra bruxa, uma bruxa que é mãe, uma bruxa que cuida dos filhos, que faz bruxaria, que o dia dela com a bruxaria faz mais sentido, que ela não está fazendo poção do amor, não está tentando se rejuvenescer, não está tentando matar ninguém, apesar de ter matado a Bellatrix só no filme, mas ok. E tirando essa bruxa, a gente não tem, e essa já não foi, a gente já não tem muito mais a presença desse tipo de personagem. E Julie Walters, amiga. Julie Walters. Perfeito, obrigada, pessoal. Aquela. Alguém falou alguma coisa? Alguém falou? Não, fui eu que fui no Google mesmo, amiga, mas tudo bem. Desculpa, amiga, foi você, obrigada. Bia tá perguntando em que bruxa estamos. Nossa, eu já tô em Valente. Nossa, Valente. Em Valente. Acho que posso ter pulado alguém, mas calma aí, juro que vai fazer sentido. A gente só tem como a nossa última bruxa até esse momento que a gente está fazendo isso, né? Foi a mãe Gothel, que é a mãe da Rapunzel. E aí a gente tem finalmente uma relação única em que ela é mãe dessa menina. Ela é mãe mesmo. A gente tinha madrastas. Ela, claro, roubou essa garota. Por quê? Porque o cabelo da garota deixava ela mais jovem. Algo do gênero. Algo bem tradicional pra gente. Vai lembrar que Rapunzel é né, o filme chama Enrolados, mas é uma adaptação de Rapunzel, que é um dos grandes clássicos dos contos de fada. Então a gente tem aí, mais uma vez, uma bruxa tradicional, só que com esse fator diferenciado. Ela criou essa menina, ela é mãe dela, né? Ela faz a comida favorita, ela conhece a flor favorita da menina, então ela tem um relacionamento que a gente nunca teve antes. Todas aquelas bruxas do início, todas aquelas mulheres mais que tentaram fazer qualquer coisa com aquelas meninas, ainda que tivessem algum tipo de relação de parentesco por lei, né? Madrasta, elas só tinham desprezo. E a mãe Gothel, ela tem um entojo, né? Pela menina. Não quer que ela saia para não perder os cabelos da garota. Mas ela tem esses momentos, né? Aquilo do mãe vai lá pegar a minha fruta favorita e ela vai, Mas vamos né? combinar que o próprio Valente, a antagonista mesmo da Valente, é a mãe dela. É a mãe dela. Aliás, Valente já faz alguma coisa. Vamos aproveitar que estamos falando de maternidade. Vamos falar de Malévola e acabar o rolê, porque já estamos aqui quase 1h30. Caraca, gente, desculpa, amiga. Mas se eu começar a falar, eu falo, tá? Aproveitar que Dona Bia falou que ela é parecida com a Baba Yaga. Com certeza. Total, né? A bruxa de Valente, não é isso? É. Tá.
Vamos aproveitar que estamos falando de maternidade. Vamos falar o que a Disney tem tentado fazer. Vai lá, Isa. Meu chá acabou. Chateada. Meu chá começa aqui também, amiga. Eu vou precisar de mais. Muito bem. O que a Disney tem feito já tem algum tempo. Vamos também dar a César o que é de César. E já tem alguns anos, décadas, que a Disney entendeu essa merda. E aí, a gente vê um movimento aí, talvez mais atual, né? 2010 para cá, de releitura, em especial dessas vilãs. Claro que a gente faz a releitura eles fazem o filme da releitura do conto, mas essas vilãs são absolutamente revistas. E a gente tem uma Lady Tremaine, né, em Cinderela, completamente repaginada, usando outras cores, linda, com Cate Blanchett, maravilhosa, magnânima, adicione o adjetivo fantástico que você quiser, com mais história, com mais background, que a Paulinha já adiantou que era isso, né? Ela tem as filhas para criar, ela teve um marido que não gostava tanto dela assim, tudo tem algum tipo de justificativa, né? E, eventualmente, a gente tem um grande plot twist que a Disney fez em termos de apresentação das suas vilãs, que foi Malévola, que foi pegar o filme, dar o nome de Malévola, dar a Bela Adormecida que ela sempre teve, o nada, né? O background do filme, só que agora oficial é da Malévola. E transforma, e pega a Malévola e explica, né? O porquê que Malévola é assim. Realmente, o Malévola é uma situação única, se der tempo eu digo. Mas eles pegam uma atriz que é um símbolo, um sex símbolo dos anos 90, dos anos 2000, que é a Angelina Jolie, que é uma mulher que é difícil as pessoas acharem que aquela mulher é feia. Você não quer ser como. Angelina Jolie. Em algum momento você já quis ser Angelina Jolie, e eu sei. Não sei quando foi. Se foi, não sei. Tomb Raider. Se foi Tomb Raider, se foi naquele filme do Clint Eastwood, você queria ser Angelina Jolie. Nossa! Eu quis ir para Fire, desculpa. Aquela. Sei que todo mundo aí tem uma lista de quando você queria ser Angelina Jolie, não importa, né? Talvez fosse quando ela estava dublando Kung Fu Panda, não importa. Foi um filme que ela, Angelina, participou muito, decidiu muita coisa, era uma personagem que ela gostava, e a Malévola ganhou o direito de ter uma história, um filme próprio, uma justificativa, né? Ela é uma fada, na verdade ela não é uma bruxa. Por que ela não tem asa? Fadas têm asas. E todo um background, né? Uma história de como é que ela era uma fada boazinha e passou a ser uma fada mazinha. E aí a gente tem o extra, que spoiler aí, para quem não viu isso, mas bom, vamos lá. A Malévola termina esse filme, Malévola terminava a animação, spoiler de novo, não sei se vocês vão ver esse filme, virando um dragão e sendo morta pelo príncipe mais as 3 fadas. Vejam essa Malévola, o filme da Bela Adormecida original, que vocês veem que já tem ali, em 59, 3 personagens femininas extremamente fortes, que são as 3 fadinhas, né? E o tanto de tempo de tela que a Bela Adormecida não tem, as 3 fadinhas já tinham. Elas já tinham relevância, elas já tinham poder, já eram poderosas. E o príncipe, ó, poderoso, fantástico príncipe, que resolve tudo, só deu conta de matar a porcaria do dragão porque as fadinhas deram lá uma magia para ele. Vamos se lembrar sempre que em 59 a Disney já fez uma historinha, uma adaptação diferente. Quando você vai ler o conto de 4 páginas, que envolve uma série de problemas que eu espero não mencionar nesse episódio, a Disney já trouxe uma adaptação mais interessante. Em vários personagens, menos na pobre da Adormecida. A Malévola nova, ela tem... Malévola da Angelina, vamos chamar assim, ela tem uma particularidade, que é o plot twist do filme, no qual o príncipe não salva ninguém, show, bacana, e quem salva a Bela Adormecida, tá de fato adormecida, porque, né, é ela quem salva, né, o beijo do amor verdadeiro é dela. E aí, qual é o beijo do amor verdadeiro? O beijo da fraternidade, da amizade, do vamos lá, amiga, foi mal aí, te amaldiçoei, foi sem querer? Não, é o glorioso beijo da maternidade. É o beijo da maternidade, porque em vários momentos o filme começa a expor pra gente cenas em que mostra que as fadas são umas imbecis, coisas que elas não eram na animação, elas já eram personagens femininas interessantes, né? Donas de si, tomadoras de decisões, e nesse elas são umas imbecis, 3 atrizes muito boas, imbecis, tudo bem, dinheiro fácil para elas. E quem cuidava, e aí vamos às referências de maternidade, quem cuidava da bebezinha adormecida era a Malévola e o corvo dela. Porque Malévola, bruxa, né? Bruxa tem bicho sinistro, né? Lembro se falei, mas é isso. O corvo que nesse filme é gente.
Então, quem salva a menina é finalmente a Malévola. Isso é reiterado no segundo filme, onde a menina fala várias vezes: você é minha mãe, a maternidade, agora você é boa, seu cabelo até cresceu. Você nem usa mais tão roupa preta assim. Porque é isso que faz alguém ser mal, né? Porque... Então, assim, o meu ponto foi, eu entendo e acho super bacana, acharia de qualquer forma, os figurinos são lindos, o da Cinderela, então, um luxo. A roupa da Cinderela, eu lembro que brilhava, botaram sei lá quantas luzes embaixo da saia, e os figurinos da Kate Blanchett são um luxo, é de chorar. Mas também tinha isso, né? O problema dela é que ela precisava salvar as filhas dela. Eu acho que era uma justificativa mais honesta, em termos de, assim... É uma maternidade mais honesta, eu acho. Que é uma maternidade contextualizada. É isso, é uma maternidade contextualizada com a necessidade do momento. Acho que sim. O que acontece com a Malévola, pra mim, que é um pouco imperdoável, especialmente, nem tanto. O primeiro filme, eu só fiquei meio assim, putz, sério mesmo que usaram a maternidade? Tipo, sério que foi isso? Podia ser amizade, podia ser. Inclusive, eu acho que se investissem mais no lance dela não ficar boa, do lance da tragédia de ser escrotizada por um homem que rouba as suas asas, eu acho aquilo sensacional. Aquilo uma justificativa... Você pode ser má, você tem um motivo para ser má, e essa necessidade de salvação, eles deram um motivo para ela ser má. E veja, e aí vamos falar de novo que a gente está falando de adaptação. E essa é uma adaptação de um clássico já adaptado. Eles tiveram uma sagacidade, eu não consegui falar aqui para vocês, nem vou conseguir explicar o quão incrível é o personagem da Malévola na animação de 59. Magia que ela faz, as cores que ela evoca, o poder que ela tem um exército. Inclusive, perderam, assim, eu não sei se perderam a oportunidade, porque tem aquilo de sequel, né? Eles estão aí mamando leite o quanto podem para gerar dinheiro, né? Até porque é uma personagem icônica que gera grana, muita grana. Muito icônica, com certeza. Mas, assim, eu acho que poderiam, logo no primeiro filme, terem feito o lance de, tipo, ao invés de matar o dragão, convence o dragão a voltar a ser o que era através das fadinhas. Você tem outras possibilidades de utilizar, assim, lembra que você era mais do que isso. Você não precisa, assim, você não precisa se vingar, sei lá. Tem outras possibilidades do que a maternidade. Mas já que usaram a maternidade e resolveram fazer um segundo. Mano, não sei. Outro spoiler, né? Spoiler. Mas, quem não viu o segundo explora a questão de ela ser a mãe ciumenta, que não. Aí não vem consegue... um negócio grave, que é a mãe adequada. Né? A mãe adequada. No segundo filme tem o personagem da Michelle Pfeiffer, que talvez seja uma vilã mais interessante, né? Acho que finalmente, assim, em Conto de Fada, né? Personagem de uma vilã bem, sei lá, mais interessante naquele contexto. Ela finalmente é chamada pela outra mãe, é óbvio, né? Porque assim, regredimos um tempo, chamada por outra mulher de mãe inadequada. Nossa, como você conseguiu criar bem essa sua filha, mesmo você sendo desse jeito que você é? Porra. Não, e o lance da mãe possessiva. E assim, gente, isso não é dizer que não existem essas maternidades. Não é dizer que não existe a maternidade da mãe possessiva. E a gente vai ter um episódio específico sobre relação ao entretenimento entre mulheres ou loucura. A gente vai ter, aliás, 2 episódios, mais ou menos, com recortes diferentes sobre isso. Mas, assim, tem acontecido muito esse boom no entretenimento da mulher complexa ter a ver com a maternidade dela e isso levar ela para loucura. E com a possessão. A maternidade ou a falta de maternidade. Né? É sempre o lugar da possessividade, do controle. E, assim, eu entendo que, graças a essas questões sociais, esse é o lugar no qual a mulher está. Mas quando você representa essa mulher, você escolhe, nesse momento, representar a mulher assim... Isso começa a me gerar tantas dúvidas e tantas questões. E fica aí para um próximo episódio. Além disso, é isso. Eu acho que uma Malévola foi uma grande frustração nesse sentido. Mas vê lá, gente. É bonito. Miga, você quer fazer... estamos aqui 1h34. Você quer fazer uma finalizada antes da gente ir para nossa saideira? É justo. Eu acho que a gente superou. Acho que a Disney andou bastante, caminhou muito até porque na sua representação. Né? Vamos lembrar sempre disso, né? A gente está falando de uma indústria de entretenimento. Para você vender para um novo público, ele tem que conseguir dialogar. O seu produto tem que dialogar com o público que vai consumi-lo, tá? Eu sei que parece que é arte, blá, 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 sétima arte talvez seja. Outro uma podcast. coisa não impede a outra, né? Uma coisa não impede a outra. Acho que não.
mas vamos lembrar que as coisas não estão como são agora, né? Frozen não é à toa, Moana não é à toa, são muito fofinhos do jeito que são. Mas a Disney começou a lidar com as suas bruxas de outra forma, com suas mulheres poderosas de outra forma, isso é uma outra questão. Porém, essa representação live action que eles têm oferecido, né, dos mais antigos, talvez como uma compensação, talvez para, mais uma vez, conseguir o nosso dinheirinho fácil, como ganharam lá no Rei Leão, estão lembrados, né? A gente ainda vê que eles ficam tentando não... E aí eu terminei o TCC assim, no fim das contas, então ninguém era mal? Eles só precisavam... Era só isso, né? Porque o Radcliffe era mal, o Scar era mal. Por que não foi dada a oportunidade das mulheres de serem mais? Por que a Malévola não é má, simplesmente? Uma filha da mãe? Existe esse lugar da mulher que não pode ser psicopata, né? Sendo que a gente sabe que existem. E da mulher que não pode matar, da mulher que não pode... Porque isso não é o que mulheres são, né? Mas assim, vamos procurar ter um episódio para isso em algum momento. Vai. Talvez a gente crie esse episódio afinal. Desse episódio saíram vários. Desse episódio saíram vários. Aliás, alguém anota aí nos comentários Socorro. pra gente. Ou manda e-mail. Aliás, galera que tá ouvindo o podcast, aceitamos sugestões de episódios, tanto via nosso Instagram, que é a nossa principal rede social, porque o Facebook tá lá só para constar, e Twitter, eu não sei lidar com isso ainda. Será que vale a pena? Algum dia, talvez, quem sabe. Tá, ou pelo nosso e-mail, chacombreja@gmail.com. Recebemos sugestões, recebemos dúvidas, recebemos trocas, bate-papo. Sim. Se alguém quiser... Aliás, a gente não falou no início o que cada uma tá bebendo, porque eu quero conseguir marcas apoiando. Tipo assim, não precisa nem me dar dinheiro, eu só quero cerveja, de graça. Chá da Twinings. Chá da Twinings de quê, amiga? Limão com gengibre, que a garganta tava estranha. E eu fui... Muito gostoso, meu preferido. E eu fui na Black Princess, que é uma das minhas marquinhas favoritas recentemente. E cerveja cítrica, IPA cítrica, que eles chamam de Let's Hop, porque também é o meu tipo favorito de cerveja cítrica. Então, marcas que queiram apoiar a gente só dando coisa mesmo, porque Nossa, é caro. Eu queria muito chá de graça, cara. Queria chá mesmo. Não, chá eu sei que não, amiga, mas cerveja artesanal. Não, que isso, chá pode ficar bem caro, dependendo da marca. Tá bom. Shop, Nova, são caríssimos. Chique, bem, presta atenção. Beleza. Então vamos para nossa saideira, amiga. Já fizemos a conclusão do dia. Vamos para saideira. Peraí que temos vinheta especial que passei um tempo editando. Deixa eu... O segundo que tem. Ai. Yay! Bem, saideira é o momento. É o momento do nosso podcast que a gente indica coisas. Quer ir lá você primeiro, Isadora? Eu acho que eu indiquei várias coisas hoje. Eu vou indicar de novo para vocês. Assim, eu tô falando sério, as animações precisam ser apreciadas. E eu acho que ainda mais depois da geração Pixar, as pessoas, não sei se elas são tão atraídas assim pelos desenhos 2D, que é aquele desenhadinho, né? Mas vejam os clássicos de animação da Disney, principalmente os 3, tenham paciência, principalmente os 3 clássicos. Deem uma olhada, assim, não vai ser tão impossível de achar. Se não conseguirem achar de jeito nenhum, vejam a Nova Onda do Imperador para o fim de semana de vocês ser melhor. Maravilhoso. Isso eu acho que tem Netflix ou algo assim. Só para dar uma alegria. Agora não, né, ter amiga? pena da Deve estar na Disney Plus, né? Ih, rapaz, mas ainda não tem, sei lá, no Prime, gente. O Prime tem umas coisas da Disney ainda. Vocês dão um jeito e assistem. Se virem! E eu vou indicar outro podcast de uns amigos roteiristas que acabou de estrear também, que se chama Fora do Script, que é basicamente eles indicam coisas que não são muito indicadas por essa galera que faz crítica e tal. Eles procuram umas coisas meio obscuras e falam por uma perspectiva de roteiro e tal. Eu curto muito. Quem gosta desse tipo de rolê, eu acho muito legal. Fora do Script, tá aí nas suas redes de podcast favoritas, etc.
E esse podcast, antes da gente terminar, obrigada pela galera que esteve aqui com a gente. Muita gente, inclusive, para a estreia. A gente não estava esperando tanta gente. E obrigada pelas interações. Eu não citei todo mundo enquanto a gente estava falando e tal, mas eu fui vendo e respondendo todo mundo. Se você está ouvindo isso no podcast e resolveu que quer participar da próxima live, todo sábado, às 8 horas, vai ser a nossa gravação. Então, esperamos vocês no Estúdio Nix. Canal do YouTube, Estúdio Nix. Vocês podem encontrar a gente, por enquanto, no Facebook, no Instagram, com @chacumbreja também. E acho que é isso, né, amiga? Tem alguma coisa pra falar? Disclaimers, tudo feito. Disclaimer. Próximo episódio, se tudo der certo e Dona Bia não der bolo na gente, vai ser sobre princesas da Disney. Não só da Disney, vai. A ideia de princesas. E ela faz uma proposta muito legal. Também vai ser baseada em TCC. Prometemos que nem todo pode. Nem uma hora vai acabar, gente. Uma hora acaba a academia, entendeu? O nosso estofo acadêmico. Mas, assim, nós duas somos formadas no mesmo lugar, que é a Faculdade de Cinema da UF, então a gente tem amiguinhos com TCCs aí querendo mostrar pro mundo. Então, isso vai acontecer. Isso, vai. E muito bom, gente. Isso, obrigada. Gente. Obrigada Valeu. a todo mundo que está agradecendo pelo podcast também aqui na live. É isso. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia. E até próximo sábado para a galera das lives. E próximo... Não vou dizer quando. Né? Quando for aí pra galera do chegar a hora streamings. de vocês. Então é isso, gente. Beijão. Beijo. Em pé.